Oi, pessoal! A união estável é uma união informal, diferente do casamento. Para definir uma união estável, o relacionamento entre os companheiros deve ser público, não ser interrompido e que tenha o objetivo de formar uma família. É importante salientar que a lei não estabelece um tempo mínimo para que o relacionamento seja configurado como união estável, e nem exige que o casal resida no mesmo imóvel. Apesar de não ser exigido, a união estável pode ser registrada em um cartório e até transformada em casamento. Mas antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. O objetivo para quem tem a união estável registrada é poder provar a união, quando alguém vier dizer que ela não existia ou para que seja estabelecida as regras de divisão de bens. Assim, a Constituição reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade de família e complementa que a lei deve facilitar a conversão dessa união em casamento. O casamento altera o estado civil, a união estável não. O casamento só é reconhecido e regulamentado pelo Estado. Quanto à união estável, é necessário apenas que o casal tenha uma união pública, estável, contínua e duradoura, e com o objetivo de construir uma família. O casamento tem uma formalidade estabelecida pelo Código Civil. A união estável acontece quando duas pessoas passam a ter a vida a dois, mesmo que em imóveis separados. Na separação, em ambos os casos, se o casal possuir filhos, o casamento e a união estável devem ser encerrados junto com o Poder Judiciário e por meio de uma escritura pública em um tabelionato de notas. Para transformar uma união estável em casamento, é necessário um pedido ao juiz, bem como registrar o ato em um registro civil, seguindo as mesmas regras para um casamento civil. Na herança, o STF decidiu recentemente que a união estável e o casamento têm os mesmos direitos. Assim, o companheiro em uma união estável tem os mesmos direitos à herança que um cônjuge, ou seja, pessoa casada. No casamento, o cônjuge tem direito à pensão por morte. No caso da união estável, terá que provar a relação ao INSS. Observação: todas as causas de impedimento que são aplicadas ao casamento também são aplicadas à união estável. Os impedimentos estão no artigo 1521 do Código Civil. Através da Declaração de União Estável, ou também conhecida como Certidão de União Estável. Este documento deve ser registrado em um cartório de notas e ele deve definir quais são as regras da relação. É possível oficializar a união estável através de um contrato de união estável. Este é um documento particular. O procedimento para regular a união estável deve ser feito no cartório de notas. Os companheiros devem comparecer perante o oficial do cartório e não é necessária a presença de testemunhas. Apesar da lei exigir no texto que a união deve ser feita entre homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva, ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. Os companheiros deverão apresentar documento de identidade original e CPF, comprovante de residência e uma certidão de estado civil, emitida até em 90 dias. O valor cobrado para registrar a declaração ou contrato particular de união estável vai variar de estado para estado. Com relação ao patrimônio, desde que não haja nenhum acordo que dite regras em contrário, vai ser aplicada a regra do regime da comunhão parcial de bens. Este acordo também é conhecido popularmente como contrato de união estável. Nele é onde será estabelecido as regras quanto ao regime de bens que o casal será submetido. Independente de ter feito um contrato de união estável,
O fim da união estável pode acontecer de maneira mais simples, evitando o poder judiciário, caso seja a vontade dos companheiros, ou seja, caso seja de comum acordo a dissolução da união. Além da exigência de consenso entre o casal, ou seja, quando os conviventes concordam com os termos da separação, os conviventes não podem ter filhos menores ou maiores que sejam incapazes, para que isso aconteça de maneira extrajudicial. Essa dissolução será reconhecida em um cartório de notas. Lá será feita uma escritura pública de dissolução de união estável. Também será necessário a presença de um advogado. Esse assinará a escritura referente à dissolução. Entretanto, no caso de filhos menores de 18 anos e ou incapazes, a separação se torna judicial, exigindo a presença do Poder Judiciário, que, nesse caso, será competente para solucionar as questões referentes à partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia, etc. Como se trata de uma ação judicial, estes devem estar acompanhados de advogados distintos. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau!